no seu capítulo 1 e o versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 8. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero aqui externar a minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez adorando a Deus com os irmãos, e confesso que eu já senti muita presença de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor presidente desse ministério, o pastor Danilo Santana. É um prazer estar junto com o Senhor. Deus venha honrar a sua casa, a sua família e mais ainda esse ministério. Meu amigo presbítero Raimone, meu amigo pastor Paulo, pastor Gilberto, satisfação estar com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Por favor, pode tomar o seu assento. Aleluia. Quero deixar registrado aqui, meus irmãos, eu trago 2 abraços. O primeiro, abraço do meu pastor. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 11, em São Mateus. Meu pastor é o pastor Samuel Costa. Estamos debaixo da sua cobertura espiritual e da sua bênção. Eu trago a paz do meu pastor, ao pastor Danilo e a toda a igreja. Trago um abraço da minha esposa. Ela gostaria muito de ter vindo, mas por conta do serviço ela não pôde estar. Mas Deus não falha, Ele está aqui. Peço um pouco da paciência dos irmãos para me ouvir. Confessei ao pastor Paulo muito cansado, mas a graça de Deus, ela nos renova. Acredito que assim como eu, muitos outros também vieram cansados, mas a graça e o poder de Deus nos renova. Pregamos ontem à noite, viramos hoje na vigília, 5 horas da manhã, 5h30, estou entrando no serviço, saio de tarde, tem mais outro compromisso para ministrar à noite, para trabalhar na segunda de manhã, para pregar segunda à noite. Vamos até quinta-feira nessa pegada, em nome sexta-feira, em nome do Senhor Jesus, que Ele nos dê a sua graça. Amados, eu tenho para mim que o Espírito Santo, ele é direcional. O Espírito Santo não é desordeiro. O Espírito Santo, ele é direcional. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu acredito que o Espírito Santo fala em uma linha de raciocínio durante a execução do culto. Se você prestou atenção, os louvores que foram entoados, as ministrações dos cantores e dos obreiros que vieram aqui, seguiram debaixo de uma mesma direção, seguiram debaixo de um mesmo raciocínio, sinal que esta é uma vigília direcionada e guiada pelo Espírito Santo. Ele não faz confusão. A missionária Lidiane disse algo muito importante, de todas as coisas que ela disse aqui que são importantes, mas é que Jesus é simples, e a preocupação de Cristo é que eu e você possamos entender o que Ele tem proposto para nós. Então, diante de tudo que o Espírito Santo já falou aqui até agora, eu trago uma mensagem simples, mas que vem do coração de Deus, que eu tenho certeza que vai ainda nos alimentar um pouquinho mais nesta madrugada. O evangelista Lucas é quem escreve ou inicia o evangelho de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o evangelho que está na Bíblia, que tem início, mas não tem fim. Ele tem apenas um início, porque nós vemos a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva, porém não é o fim, ele não tem fim, porque até os dias de hoje o Espírito Santo ainda trabalha no meio da igreja.
quando nós lemos Atos dos Apóstolos, e eu gosto dos ditos do evangelista Lucas, que era seguidor do apóstolo Paulo, que apesar de nunca ter visto Jesus pessoalmente, mas através dos testemunhos que ele teve, ele conta de uma forma detalhada as palavras de Jesus Cristo. O versículo que nós lemos é um versículo muito simples, mas com uma profundidade tão grande, porque Lucas está dizendo ou escrevendo as palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Se o texto ou o versículo parasse aqui, já estava bom, já estava ótimo. Mas tem a segunda parte do versículo que diz: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. De uma forma simples, para nós entendermos esse texto, o que Jesus está querendo nos dizer? Ele está dizendo que nós seremos cheios do Espírito Santo. Eu vi pessoas aqui cheias do Espírito Santo. Eu vi ministros aqui cheios do Espírito Santo. Nós estamos atravessando uma madrugada, e não vem dizer para mim que é fácil ficar uma madrugada acordado na presença, porque não é. Mas nós estamos aqui buscando ser cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco o relógio vai continuar andando, a vigília vai acabar, você vai para sua casa, e eu creio que sairemos daqui cheios do Espírito Santo. A própria palavra diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deus tem algo para nós, e enquanto nós estamos adorando desde o início, Ele está nos enchendo. Ninguém sairá daqui pela metade, ninguém sairá daqui incompleto, ninguém sairá daqui vazio. Pelo contrário, sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Quem acredita nisso? Glória a Deus! Se puder baixar só um pouquinho o fundo, fica só o teclado. Do meio para frente, aí vocês veem com tudo, tá bom? Glória a Deus! Aleluia! É que a voz já não está boa, irmãos. Eu sei que os meninos dão lugar aqui, e se a gente for dar lugar junto, ou eles tocam ou eu prego, os dois juntos não vai dar. Assim dá para os irmãos me ouvir e me entender, amém? Então glória a Deus. Daqui a pouco vocês voltam, a Mariana vai cantar de novo no final, amém, Mariana? Para a glória de Deus. Aí o negócio vai ficar melhor ainda. Mas para a gente entender pelo menos dessa introdução da mensagem. Então o texto está dizendo que nós seremos cheios da virtude do Espírito Santo. E você concordou comigo que nós sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Porém existe um questionamento aqui: para que nós seremos cheios do Espírito Santo? Porque Deus não enche ninguém sem propósito. Se falar de propósito aqui, não tem para que Deus me encher se não houver um propósito. Não tem para que você estar aqui ser cheio se Deus não tiver um propósito. E o propósito Deus não vai revelar, já está revelado. A segunda parte do texto diz, é o que nós lemos: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, o que isso quer dizer? É que Deus irá nos encher. Deus está nos enchendo, não para eu restringir ou segurar esta unção, esta graça somente a mim, mas que eu possa transmitir, compartilhar com outras pessoas. É por isso que nós seremos cheios, não para nós, mas sim a vós outros. É isso que Lucas disse no capítulo 1 de Atos, no versículo 8. Diante desse entendimento, que Deus enche a minha vida com o Espírito Santo em prol da vida de outras pessoas, eu estava meditando nesse texto nessa tarde, e olha o que Deus ministrou no meu coração. E se você prestar atenção, Ele vai ministrar no seu coração também. Durante essa semana, o assunto principal das mídias, das redes sociais, dos canais televisíveis, o assunto principal que foi falado às manhãs, às tardes e às noites, foi acerca de um
submarino que desceu às profundezas do oceano, contendo alguns elementos que pagaram uma fortuna para ver um navio que naufragou. Infelizmente chegou a notícia que eles morreram. E diante desse fato, veio à memória, veio à tona a história do navio que naufragou. Passaram um filme novamente na televisão, documentários foram feitos, reportagens foram relembradas. E diante desse fato, Deus tem algo a ensinar a nós. A história diz que no ano de 1912, no dia 10 de abril, vai ser inaugurado a viagem inicial do navio Titanic. Essa é uma história real, não é uma história fictícia. E é um testemunho de edificação para mim e para a sua vida. Dia 10 de abril vai ser inaugurado a viagem inicial, aonde o centro das atenções estão no Canadá, na partida desse navio. A sua tripulação é dividida por classes: primeira classe, segunda classe, terceira classe, e abaixo da terceira que nem se conta. O navio está cheio, pessoas pagaram fortunas, muito dinheiro, por uma passagem no maior navio do mundo. A história diz que o navio está cheio de pessoas. As matérias do ano de 1912, no mês de abril até o dia 10, todas são sobre o navio Titanic. O que a história não conta é que nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, nesse mesmo dia, embarcou na segunda classe um homem por nome de John Harper. John Harper era viúvo, a sua esposa já tinha partido para a eternidade. John Harper vai embarcar com a sua filha de 6 anos, a Nana Harper, e a sua sobrinha. John Harper era pastor evangélico e embarcou com a sua família naquela viagem inaugural do Titanic. E o propósito dele era chegar na outra América ou nos Estados Unidos, onde ele já tinha recebido um convite para ministrar durante semanas nas igrejas da América. Só que arde no coração desse pastor um desejo missionário e um desejo de falar do Evangelho de Cristo, que ele dizia assim para sua filha de 6 anos: eu não posso esperar chegar na América para começar a falar do Deus que nós servimos. Eu não posso esperar chegar na América para falar da grandeza desse Deus. A história diz, e existe um livro sobre isso, se você puder, leia o livro. A história diz que durante as primeiras horas, os 2 primeiros dias, ele ia de saguão em saguão, de corredor em corredor, aonde tinha eventos de entretenimento. Ele ia pregando a palavra e tentando ganhar almas para Jesus. Porém, agora veio um momento trágico. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, você conhece a história, por volta de 1h30, 1h45 da manhã, esse navio vai colidir com o iceberg e vai ser dado a notícia: dentro de 2 a 3 horas, esse navio vai naufragar. Sabemos que de 2.400 pessoas que estavam embarcadas no navio, só existiam botes salva-vidas para 1.200 pessoas, ou seja, a metade da tripulação não tinha bote salva-vidas. Na madrugada a temperatura é mais gelada, e eles vão embarcar nos botes salva-vidas de acordo com as classes sociais. Quem pagou mais teria mais chance de sobreviver. Abriram agora a oportunidade de serem salvos mulheres e crianças. Quando avisaram que embarcaria as mulheres e crianças nos botes, pastor John Harper pegou a sua filha e a sua sobrinha, levou até o bote e disse: olha, vocês vão ser salvas. Ele tinha direito, a história diz que ele tinha direito de embarcar no bote, porque a sua esposa já era falecida e ele era viúvo. Ele abriu mão do direito de embarcar, ele abriu mão do direito de entrar no bote salva-vidas. Ele disse assim para sua filha: vai com a sua sobrinha, vai com a sua parente,
nós vamos se ver. Não sei se vai ser agora, mas muito em breve nós ainda vamos estar juntos. Pastor Gilberto, o bote desceu e foi para as águas do Titanic, das águas do oceano. Naquele momento começa uma corrida contra o tempo. E uma corrida contra o tempo não para ele se salvar, porque ele diz assim: eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Deus me colocou no navio onde tem 1.200 pessoas que vão morrer dentro de 2 a 3 horas. Não tem bote para todo mundo. A história diz que a água começa a entrar pela porta do lado, e a água vai passeando no meio do saguão. Enquanto a água vai passeando, pastor John Harper vai de pessoa em pessoa dizendo: você já conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, você precisa aceitá-lo. Sabe por quê? Porque nós vamos naufragar, e ainda que a gente morra afogado aqui, a água só pode matar a nossa carne, a nossa alma viverá. Existe uma vida após a morte, e se você quiser salvar a sua alma, você precisa aceitar Jesus. E ele pegava a pessoa e dizia: você aceita? Meu Deus! E as pessoas que ouviam ele pregando diziam assim: nós aceitamos. Quando a família aceitava, ele partia para outra família. É uma corrida contra o tempo. Pensa no desespero. O livro diz sobre isso. O desespero na madrugada do dia 14 para o dia 15. Pessoas se suicidando com medo de morrerem afogadas. Pessoas caindo no navio. Famílias inteiras desesperadas. E um homem por nome de John Harper, pastor evangélico da Igreja Batista, ele ia de pessoa em pessoa dizendo: aceita Jesus para salvar a tua alma, aceita Jesus para salvar a sua alma, aceita Jesus para salvar a sua alma, aceita Jesus para salvar a sua alma. Meu Deus! Chegou o momento que a água já estava tomando o navio totalmente. E naquele momento todos os botes já tinham se afastado do lugar do naufrágio por causa da sucção do navio. A história diz que ele chegou, e quem conta essa história é a sua filha, que sobreviveu ao naufrágio. Que ele chegou diante de um homem e diz assim: você conhece Jesus? E aquele homem disse para ele: não quero conhecer, não quero saber da sua pregação, não quero saber desse evangelho, não quero saber do que você tem para me falar. E o pastor John Harper dizia assim: pastor Danilo, mas você precisa aceitar para salvar a sua alma. Ele dizia: eu não quero saber, eu rejeito a pregação, eu rejeito a seu Jesus Cristo, eu rejeito esse evangelho, eu não quero saber de ouvir o que você está falando. Meu Deus! Quando aquela pessoa se nega a ouvir a Cristo, olha a atitude do pastor. Ele tira o colete salva-vidas que está nele e entrega o colete para aquela pessoa. E você vai se perguntar por que ele fez isso? Eu te respondo, está no livro. Ele diz assim: olha, eu vou entregar o meu colete para você, porque se eu morrer eu sei que eu sou salvo. E você precisa desse colete muito mais do que eu, porque se você morrer, as profundezas do oceano não é um limite, tem as profundezas do inferno, você não pode morrer. Então segura meu colete aqui, quem sabe assim você tem uma oportunidade de sobreviver. Eu posso morrer, porque se eu morrer, eu sei que existe uma coroa no céu reservada para mim, eu sei que existem os céus abertos me esperando, eu sei que existe uma glória de Deus a ser revelada para mim. Eu não tenho medo de morrer, porque o que está dentro de mim é maior do que está lá fora. O que está dentro de mim é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a graça divina revelada que está dentro de mim. Então, pelo amor de Deus, segura esse colete. É macampo, aleluia. A água tomou conta. Meu Deus. E o navio começa a naufragar. Pastor John Harper está sem colete na água. E a ordem para todos era: nadem o mais longe que vocês puderem do lugar do naufrágio, nadem, senão vocês serão puxados para dentro. Enquanto o pastor John Harper estava nadando, tentando fugir do lugar da submissão, aparece um homem e ele diz assim: você já é salvo? E aquele homem diz: não, eu não sou salvo,
Então ele pregou Atos 16:31. Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você é salvo. Enquanto ele está pregando, a sucção da água puxa o pastor para baixo. E o homem fica lá em cima e o pastor não conseguiu ouvir a resposta dele, porque o homem estava ali embaixo. De repente o pastor John Harper volta à superfície da água. E por incrível que pareça, ele volta de frente com aquele homem e perguntou: você já é salvo? Se não é salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem disse: sim, eu quero ser salvo, eu recebo a Jesus Cristo. No momento que ele aceitou a palavra, o pastor John Harper afundou e morreu naquele naufrágio. Pastor, e como é que se sabe dessa história? Porque esse homem que estava na água sobreviveu. Procurou a filha dele e os dois escreveram um livro testemunhando do maior herói do naufrágio de Titanic. A pergunta que nós fazemos para esse texto, irmãos, eu li esse livro, eu assisti muitos documentários para tentar entender o sentimento que havia no pastor John Harper, para entender o que o motivou a ter essa atitude. E olhando para a Bíblia, nós vamos perguntar: que sentimento é esse que leva um homem a escolher morrer para salvar a vida de outras pessoas? Que sentimento é esse que ele prefere entregar a sua vida para salvar a outras pessoas? E olhando na Bíblia, nós vamos encontrar esse sentimento. Dentro da teologia, na matéria de cristologia, nós chamamos esse sentimento de kenosis. O que é kenosis? Kenosis é uma palavra que deriva do grego, que quer dizer auto-se-esvaziamento. A primeira vez que essa palavra foi empregada na Bíblia foi quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipenses, no seu capítulo de número 2. No capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Filipenses, é o capítulo central da cristologia. O que é cristologia? É a doutrina que vai estudar a Cristo, os preceitos de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a união hipostática de Cristo, Cristo 100% homem e Cristo 100% Deus. É isso que a cristologia ensina. Paulo teve essa revelação, e essa revelação não veio de homens, essa revelação não veio dos apóstolos, essa revelação não veio dos livros, essa revelação que o apóstolo Paulo recebeu. A Bíblia diz que depois de Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, ele começa a pregar a palavra lá mesmo onde ele está, mas as pessoas o rejeitam. Então o Espírito de Deus leva o apóstolo Paulo para o deserto, e ele passa 3 anos pelo seminário. Mas o pastor e o professor e o mestre dele não era Pedro, não era José, não era João, não era Matias, não era Lucas. Quem ensinou o apóstolo Paulo foi o próprio Jesus Cristo, que revelou para ele as suas profundezas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A palavra diz, agora não me lembro se é na carta do apóstolo Pedro ou do apóstolo Tiago, acho que é do apóstolo Tiago, que ele disse assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que o próprio Deus o dará. Paulo, apesar de toda a sua história, ele vai para o deserto, e quem vai ensinar a Paulo é o próprio Deus. Segura aí. E quem que você acha que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é o texto lido no culto cerimonial da Santa Ceia, fala para mim que mesa que Paulo sentou com os discípulos para ministrar a ceia? Fala para mim aonde Paulo estava quando Jesus repartiu o pão? Fala para mim aonde Paulo estava quando Jesus deu graças pelo cálice? Ele não estava lá. É por isso que ele começa 1 Coríntios 11, 23 dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o que ele tem para entregar não vem de homens, o que ele tem para entregar ele recebeu de Deus. Aleluia! Então Paulo fala com propriedade e conhecimento de causa o que ele está dizendo. E o que ele escreveu? Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8. O que diz? Diz
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? É o mesmo sentimento que havia no pastor John Harper, kenosis, auto-esvaziamento. Ele continua dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo diante da morte, e morte de cruz. O que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2? Ele está dizendo o seguinte: o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu dos céus, continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele apenas esvaziou-se de seus atributos como Deus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se esvazia de seu poder para ser pregado numa cruz por alguém que iria rejeitá-lo, por alguém que iria renunciá-lo, por alguém que não seria grato, por alguém que não estenderia ou não entenderia. Mesmo assim, ele esvazia-se de si mesmo, se enche da presença em prol de alguém que ainda não tem, mas que precisa receber. Está dando para entender com o texto que nós lemos em Atos 1:8? Então eu esvazio-se de mim para receber do Espírito de Deus, não para mim, mas para o meu próximo. Não tem graça, deixa eu te dizer, não tem graça eu ser cheio do Espírito Santo só para ficar sentado. Não tem graça eu ser cheio do Espírito Santo para não falar desse amor. Não tem graça eu ser cheio da graça, do poder e do Espírito de Deus para não fazer nada com isso. Você acha que Deus se encheria à toa, rapaz? Meu Deus! Você acha que Deus encheria você só porque tu tem um rostinho bonitinho e veio na madrugada pedir para ser cheio? Deus não enche ninguém sem propósito. Se Deus está te enchendo, é porque Ele quer alcançar alguém através de você. Se Deus está te enchendo, é porque Ele tem alguém para alcançar através da sua vida. Agora eu vou te dizer o porquê. Quando eu olho para isso, eu entendo isso, pastor Gilberto. Eu começo a entender que essa palavra vem como uma continuação daquilo que você começou aqui. Está na hora dessa geração. E essa geração, eu falo de mim, de nós, eu me incluo nela, não me excluo. Primeiro vem para mim e depois para nós outros. Está na hora dessa geração esvaziar-se de si mesmo para se encher de Deus. Está na hora da gente parar de viver de aparência para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe qual que era a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje? Olha como Deus fala aqui. A diferença da igreja primitiva é que eles entenderam que a presença do Espírito Santo era a coisa mais valiosa que eles tinham, e eles tinham a necessidade de compartilhar essa presença com os outros. Olha o texto que a missionária leu aqui, Atos capítulo 12. Você acha que Tiago não teve vontade de desistir? Você acha que o apóstolo Tiago não teve vontade de fugir? Por que ele não fugiu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que até o último dia da sua vida, antes da espada descer, antes da festa da Páscoa, ele pregou a palavra. Quer ver outro exemplo? Apóstolo Pedro, em Atos capítulo 12, enquanto a igreja está orando, Paulo está ansioso para sair da prisão. Para quê? Porque ele precisa continuar pregando a mensagem que ele começou em Atos capítulo 3. Para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 6. Na eleição dos diáconos, elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Enquanto Estevão pregava, acontecia sinais, prodígios e maravilhas. Só que o texto não acaba aí. Vamos entrar em Atos capítulo 7.
7, Atos capítulo 7, Estevão vai ser vítima de calúnia. Vão dizer que ele fez o que ele não fez, vão dizer que ele falou o que ele não falou, vão dizer que ele blasfemou coisas que ele não fez. Apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, mas fazia parte do Sinédrio, assina a sentença de morte de Estevão, e chega o dia da execução. Olha aqui para mim, enquanto Estevão está sendo executado, ele está sendo apedrejado. Quem é apedrejado não morre de uma hora para outra, leva tempo, é dor, é sofrimento, é agonia, é angústia, mas ele entendeu que a pregação do Evangelho, olha aqui, a pregação do Evangelho fala mais alto do que a minha necessidade. Eu anunciar a palavra é mais fácil, é mais forte do que a minha. A melhor pregação de Estevão, ele não prega quando está no Sinédrio. A melhor pregação de Estevão, ele não prega no templo, ele não prega na rua. A melhor pregação de Estevão é enquanto ele está morrendo, porque enquanto ele está morrendo, ele está dizendo: pode apedrejar, vocês matam a minha carne, mas olha lá em cima os céus abertos, olha o trono de Deus, olha o cordeiro de Deus, olha ele de pé no trono. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Meu Deus, quem é cheio do Espírito Santo entende que anunciar a palavra, que pregar esse evangelho é mais precioso e é mais importante do que a sua dor. O cantor que estava cantando aqui, eu não sei onde ele está, antes de eu começar a pregar, ele começou a ministrar. Jesus não falou que te livraria, ele falou: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas ele disse também: vos encherei do Espírito. Para quê? Para você não parar. Ele não disse que a prova vai acabar, ele não disse que a tempestade vai passar, ele não disse que vai te tirar do sofrimento, ele disse que vai te encher, porque a nossa recompensa e a glória que há de ser revelada. 1 Coríntios capítulo 15 verso 52 diz que naquele dia, ao soar da trombeta, no abrir e fechar de olhos, ele virá sobre as nuvens do céu. Em Tessalonicenses está escrito que com voz de alarido e com voz de arcanjo ele chamará a igreja para habitar nas regiões celestiais. oh glória! Oh Espírito de Deus! Então eu preciso entender que a minha recompensa não é aqui, que a minha glória não é aqui, que o que Deus tem preparado para mim é muito mais além. Mas para eu receber, eu preciso estar cheio do. Se você está me entendendo, preciso estar cheio do. Só que para ser cheio, volta a repetir, eu preciso esvaziar-se de mim mesmo. Esse é o problema. É uma geração que não quer se esvaziar de si mesmo. É uma geração presunçosa, Meu Deus, gananciosa. É uma geração orgulhosa, que mudaram as suas prioridades, que mudaram as suas escolhas. Nós estamos falando de pessoas que parecem latas vazias, que querem a glória para si mesmo, homens cheios de prepotência, presunçosos, arrogantes, pessoas orgulhosas, que não buscam o que está escrito ali atrás. Ele é o Rei da glória. Não entendem que a glória é dele, querem a glória dele para si mesmo. Não entenderam que Deus não divide a sua glória com ninguém. Pessoas que não amam o próximo, não amam a Deus e não amam a si mesmo. Pode perceber, hoje em dia ninguém tem mais empatia com ninguém, ninguém mais chora com ninguém, ninguém mais sofre com ninguém. É tudo para mim, abaixa um pouquinho, é tudo para mim, é tudo eu. Tudo que eu faço é voltado para mim, a minha oração é voltada para mim, a mensagem que eu quero ouvir, aquela mensagem coach, é voltada para mim. Por quê? Porque eu quero só o meu eu, só o meu orgulho, só a minha prepotência. E a palavra de Deus diz o contrário, não é nada para mim, é tudo para Ele. É isso que o capítulo 2 de Filipenses
se ensina que a igreja precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos ser cristocêntricos. O que é isso? Se eu canto, a glória não é minha, a glória é dele. Se eu prego, a glória não é minha, a glória é dele. Se eu faço o que eu faço, a glória não é minha, a glória é dele. Por quê? Porque sem ele nada do que foi feito se fez. E se não fosse o Espírito Santo, precisamos entender. Você não é bom, eu não sou bom. Eu não prego muito. E para que essa história falando prega muito, não prega muito. Não existe grande pregador, não existe grande cantor, não existe super crente. O grande é um só, ele. Você não percebe que esses elogios estão matando essa geração? Você não percebe que quando você começa a elogiar, a pessoa se infla demais? Você não percebe que ela não direciona a glória de Deus? Quando eu tenho preocupação, quando alguém começa a me elogiar, não, para por aí porque minha carne está gostando, para por aí porque meu ego está gostando, para, eu estou gostando, e eu não posso gostar porque a glória não é minha, eu não tenho nada, o que eu recebi foi dele, ele prometeu que me daria, eu recebi, então se eu recebi, a glória é para ele, não é para mim. Precisamos furar a bolha do individualismo. Precisamos sair de dentro da casinha onde nós pensamos em nós mesmos. Você não percebe que tem gente do seu lado morrendo? Você não percebe que tem gente do teu lado precisando de ajuda? Você não percebe que tem gente do teu lado precisando da tua oração? Oh Deus! Você não percebe que tem gente do teu lado precisando de abraço? Você sentado com o celular na mão, você conversa com o mundo inteiro, mas quem está precisando conversar com você está do teu lado. Você não está percebendo isso? Meu Deus! Aí depois tu vem e ora a Deus e me envia para as nações. Aí vem os profetas da carne e eles vão te enviar para os quatro cantos da terra. Como é que tu vai para os quatro cantos da terra se nem os cômodos da tua casa tu vai ganhar para Jesus? Essa geração é parecida com a geração da igreja de Sardes. Meu Deus! Sabe o que o apóstolo João escreveu à igreja de Sardes? Escreveu assim no capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que Jesus disse para essa geração: ó, eu conheço as tuas obras. Você não tem medo quando você lê isso? Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Pastor Danilo, Provérbios 15, verso 3: os olhos do Senhor estão atentos a todos os lugares. Apocalipse 3:1 está dizendo para a igreja: conheço as tuas obras. Pode pular e rodar aqui e enganar todo mundo, mas Deus conhece as tuas obras. Pode vestir a capa de super crente e querer mostrar para todo mundo que tu és semideus, mas Deus conhece as tuas obras. Ele conhece tanto que ele falou para Sardes: ó, tem nomes de quem está vivo, mas na verdade está morto. Aperte o cinto um pouquinho para você entender isso aqui. Meu Deus é forte. Vou passar água. Presbítero Raione, está cheio de gente que tem nome de quem está vivo, mas está morto. E o pior é que mesmo estando morto, ele não desce do trono. Meu Deus. Ai, Mesmo estando morto, ele não desce. Então ele não tem humildade para descer. Eu não desço. Eu conquistei uma história. olha aí. Eu conquistei um nome. Eu sou popular. Eu já tenho minha fama. Eu já tenho meus seguidores. Eu não posso descer. Aí tu fica igual a igreja de Sardes. Tu tem nome de quem está vivo, mas na verdade tu está morto. Aí sabe o que acontece? Tu canta, não acontece nada. Tu prega, não acontece nada. Aí tu joga a culpa na igreja, joga a culpa no pastor, joga a culpa que o culto está gelado, joga a culpa que os irmãos estão em pecado, quando na verdade quem está morto há muito tempo é você.
E você acha que Jesus não falou sobre isso, crente? Meu Deus. Jesus olhou para a figueira e disse: é bonita por fora, mas não produz frutos. Meu Deus. Precisamos parar de viver de aparência. Precisamos parar de querer impressionar quem está do nosso lado. Precisamos parar de querer pregar só aquilo que agrada o homem e começar a falar isso aqui, ó. A revelação de Deus que já está revelada desde a fundação do mundo. Oh, glória! Você pode não gostar do que eu estou pregando, mas é o que está escrito aqui. Escuta, Deus não vai revelar mais nada do que já está revelado na Bíblia. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Por que você fala isso, pastor? Porque tem crente que vai chateado no culto porque o irmão não revelou você. Tem crente que vai dizendo: meu Deus falou no louvor, falou na ministração, falou na palavra, falou na oferta, falou na oração. E tu vai embora, cabisbaixo, chateado, dizendo: Deus não falou comigo, não foi revelado. Abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Eu preciso voltar a ser cheio do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela Assembleia de Deus Jardim Esperança, que abriu essa oportunidade e esse espaço para nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque enquanto eu for cheio do Espírito Santo, a Bíblia nós pregamos isso na Vila Magia esses dias, Gálatas capítulo 5. Enquanto eu for cheio do Espírito Santo, eu não vou dar legalidade à carne. Enquanto eu for cheio do Espírito Santo, pecado na minha vida não tem vez. Enquanto eu for cheio do Espírito Santo, apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1, no versículo 16: se é cheio do Espírito Santo, então sede santos, como eu também sou santo. Glória a Deus! Eu preciso voltar a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa. Sabe como é que a gente conhece alguém cheio do Espírito Santo? Não é pelo que ele fala, não é pela sua roupa, não é pelo seu carro, Meu Deus, Pai. não é pelo seu dinheiro, não é pela influência que você tem. Porque quem está atrás de influência não tem que procurar Jesus. Olha aí. Quem está atrás de seguidores, você não tem que procurar Jesus. Desculpa, mas eu tenho que dizer: se você quer ser famoso no TikTok, quer ser famoso no Instagram, quer ser famoso nas redes sociais, tem milhões de seguidores, não é Jesus que você tem que procurar. Meu Deus. Como assim, pastor? Eu te mostro na Bíblia que não é Jesus que você tem que procurar. Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto. E quando Jesus está no deserto em consagração, 40 dias e 40 noites em jejum, aparece Satanás para ele e diz: Jesus quer ser famoso. Está vendo a glória desse mundo? Eu te dou tudo isso, Jesus, se você me adorar. Bom, Jesus resistiu ele na palavra. Mas não se escandaliza não. Eu conheço muita gente que aceitava, pastor Gilberto. Eu conheço muita gente que aceitaria a proposta do diabo. Sabe por quê? Porque ele não se apresenta com cauda, com capa, com chifre, nem com tridente. Ele se apresenta vestido de ovelha. Ele se apresenta disfarçado de luz para você. E se você não tiver entendimento, se você não tiver discernimento do Espírito Santo, você aceita a glória que o mundo te dá. Vamos para a Bíblia? Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Então tá bom. Glória. Porque se você vem esperando fazer movimento, eu não sei fazer movimento, eu só sei pregar a Bíblia. Aleluia. Porque eu aprendi assim, pastor Danilo, eu aprendi desde pequeno. Meu pai era pastor presidente de uma igreja de Santo André.
Ele pregava assim, ensinava assim: Tiago, todo movimento é produzido pela palavra, porque movimento pela palavra é avivamento. Se tiver movimento fora da palavra, começa hoje, amanhã já vai. Atos 16. Paulo e Silas atravessam a Macedônia. Lembra da visão? Porque de noite apareceu um varão macedônico que disse para mim: atravessa a Macedônia e ajuda. Olha aqui para mim. Paulo e Silas, Timóteo, eles vão atravessar a Macedônia. Vão chegar numa pequena província romana por nome de Filipos. Quando chega lá não tem sinagoga, lá não tem igreja, então eles começam a pregar a palavra na rua. Enquanto eles estão pregando, a história diz em Atos 16 que uma mulher que não era da cidade de Filipe, mas era da cidade de Tiatira, mas que era empresária e foi para Filipos para vender púrpura, ouviu a palavra que Paulo pregava. Enquanto ela ouviu a palavra, ela foi salva pela palavra. Ela gostou tanto que chamou o seu marido, chamou os seus filhos, e todos eles foram salvos. Começou na casa dessa mulher um ponto de pregação, que foi aonde iniciou a igreja Filipenses. Olha aqui. Eita glória. A palavra atraiu as pessoas. A notícia que Paulo e Silas estavam lá se espalhou. Só que Paulo, como desbravador do evangelho, não se restringe o seu ministério dentro da igreja. Pregar para crente é fácil. Cantar para crente é fácil. É fácil, irmão, é fácil. Porque já é crente, pastor, já crê, é fácil. Paulo vai para as ruas. Enquanto Paulo está pregando, olha como é que o inimigo se apresenta. Aparece uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E o que aquela jovem fala para aqueles dois pregadores? Você lembra? Ela disse assim: esses aí são endemoniados. Foi isso que ela disse? Ela disse aí: ó, esses dois aí são dois fracassados. Foi isso que ela disse? O que foi que ela disse? Esses que vão são santos homens de Deus. Como é gostoso ouvir isso? O pastor Tiago é homem de Deus. Pastor Paulo é homem de Deus. Pastor Gilberto Misericórdia é homem de Deus. Pastor Danilo, então, meu Deus do céu, é homem de Deus. Só que se a gente não tem o discernimento do Espírito Santo, Satanás apareceu na vida de uma moça dizendo uma verdade. Ele não está dizendo uma mentira. Meu Deus. Mas quem está falando não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo. É assim que ele se apresenta. Sapatinho de algodão. Olha aí. O comentário lá na sua postagem. Meu Deus. O coraçãozinho lá na sua publicação. Olha aí. É assim que ele se apresenta. Se você não tem o discernimento do Espírito Santo, olha Paulo aqui. Meu Deus, só uma coisa boa. Fala mais para todo mundo saber que a gente é homem de Deus. Fala mais para todo mundo saber que a gente é profeta, é pregador, é ministro. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo, segura essa daqui. Deus não deixa enganado. Quem é cheio do Espírito Santo, Deus mostra quem é e quem não é. Quem é cheio do Espírito Santo pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode rodar bonito. Mas se não for Deus, Deus vai revelar para quem é cheio do Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Calma aí, nós já vamos encerrar, não. Chegamos na metade. Quem aguenta me ouvir mais 10 minutos? Glória a Deus. Eu sei que enquanto eu estou pregando, a Mariana falou assim: agora estreitou, vou cantar o quê? Canto o quê agora? Calma, filho. Deus vai mostrar. Escuta. Então eu preciso entender o que Lucas disse em Atos: que se ele me enche, não é para mim, é para os outros. Vamos entender isso mais um pouquinho na Bíblia. Atos capítulo 2. Vigília e explosão de milagre. Eita, nome bonito. Mas sabe quando Deus vai começar a fazer explosão de milagre? Já tem feito, graças a Deus, né, pastor? Já tem feito. Mas sabe quando ele vai começar a fazer mais ainda através de você? Quando nós entendemos isso aqui. Atos capítulo 2 diz assim: de repente veio do céu
Um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Para você acordar e para você pegar isso daqui, repete comigo: veio do céu. Veio do céu. Agora só os que estavam dormindo: veio do céu. Veio do céu. Agora você acordou. Aleluia. Veio do céu. Depois o texto diz: e foram cheios do Espírito. Então, para questão de didática, diga assim: veio do céu. Veio do céu. E foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O texto acaba aqui. O texto diz: o Espírito Santo lhe concediam novas línguas, ou eles falavam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia aqui. Então eles falavam o que eles queriam. Eles falavam que o Espírito Santo lhe concedia aqui. Agora segura. Meu Deus. Irmãos, leia Atos, pelo amor de Deus, leia Atos, mas leia se atentando aos detalhes. Ó, veio do céu. Estavam 120 no cenáculo reunidos, orando, conforme a determinação de Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém até que lá no alto seja revestido de. Eles estão igual nós aqui. Atos capítulo 2 ele diz: estavam assentados, igual nós estamos aqui. Menos eu, né? Estavam todos sentados. Quando de repente veio do céu. O céu está embaixo ou está em cima? Então o que veio não veio de baixo. O que veio, veio de cima. Eles receberam o que estava embaixo. Eles receberam o que estava. E quando eles receberam, eles foram cheios do. E quando eles foram cheios, eles pregavam e falavam conforme o Espírito Santo mandava eles. Agora segura. Meu Deus. Você entendeu o que está errado aqui? Pegou, Raione? Entendeu o que estava errado aqui? O que estava errado aqui? Vou te explicar. Eles recebiam dos céus, eram cheios, recebiam no cenáculo, Jerusalém, recebiam na igreja, no culto, na vigília, recebiam aqui, eram cheios aqui, e quando eram cheios aqui, entregavam para os que estavam lá. Bora. Aleluia. E hoje? Hoje, não generalizando, mas a maioria quer fazer diferente. Não quer receber do céu para entregar lá fora, quer pegar lá de fora para fazer esse procedimento no céu. Meu Deus. A igreja não precisa de reforma. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nosso Deus não é antigo nem atrasado. Malaquias capítulo 3 versículo 6 diz que Ele não muda, Ele é o mesmo. O que precisamos é começarmos a receber o céu. E nós estamos recebendo agora para começar a transmitir para quem está lá fora. Deus está dizendo: não é o mundo que vai ditar como a igreja tem que ser. Não é o mundo que vai ditar como a igreja tem que se vestir. Não é o mundo que vai ditar como temos que analisar a Bíblia. Não é o mundo que vai ditar como tem que ser os nossos cultos. Não é o mundo que vai ditar como a gente tem que orar. É a igreja que recebe aqui e mostra para o mundo como viver em santidade. É a igreja que recebe aqui e mostra como se vestir com decência e pudor. É a igreja que recebe aqui e mostra para o mundo como ser humana de verdade. É a igreja que recebe a unção e a glória de Deus aqui. Então eu recebo aqui para mostrar lá. Então me explica, por favor. Me explica, por favor. Tem igrejas que querem imitar o mundo.
Me explica, por favor. Por que tem igrejas que querem copiar os costumes do mundo? Oh Deus eterno. Me explica, por favor. Enquanto a igreja de esperança está aberta para a vigília, me explica, por favor, por que tem igreja tendo Arraial Gospel hoje e aqui. Me explica por que tem bloco de carnaval gospel. Por que, pastor? Por que a igreja quer imitar o mundo se a gente não recebeu do mundo? A gente recebeu do céu para influenciar o mundo. Essa mensagem não é para quem está lá fora. Essa mensagem não é para quem não veio. Aleluia. Essa mensagem é para mim. Olha. É para você. Me ajuda a pregar. Oh Deus. Eu não te pedi isso até agora, e talvez essa é a última vez que eu vou te pedir. Mas chacoalha alguém e diz assim: Deus te deu. Diga mais forte: Deus te deu. Para você influenciar o mundo. Deus te deu. Para você ser diferente. Então seja diferente. Pode me chamar de careta, seja crente. Isso, chacoalha alguém aí e diga: seja crente. Diga: seja crente. Seja crente. Não se mistura. Ainda que todo mundo faça a coisa errada, faça você a coisa certa. Seja crente. Não se mistura com o mundo. Não se mistura com juventude. Não se mistura com pecado. Não se mistura com lascívia. Não se mistura com prostituição. Não se mistura com o que é errado. Seja crente. Seja crente. Seja crente. Tem crente aqui, tem crente aqui, tem crente aqui, tem crente aqui, tem crente aqui. Seja crente. Seja crente. Seja crente. Eu falei isso aqui numa igreja e nunca mais me chamaram, fecharam a porta lá para mim. Mas eu sei que a palavra foi pregada lá, pastor Gilberto. Só porque eu disse assim, pastor Danilo: não adianta ser crente aqui e lá na tua casa, na frente da tua sala, tu ligar o teu celular e ficar desenrola, bate de ladinho. Meu Deus. Seja crente. Eita. Na tua escola, seja crente. No teu trabalho, seja crente. Na tua rua, seja crente. Na tua família, seja crente. Aonde você estiver, seja crente. Mas não seja um crente vazio. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Pra gente encerrar. Proposta de Deus hoje é sermos cheios. Por quê? Oh, Jesus é lindo, Deus. Eu vou te mostrar porque que a gente tem que ser cheio. Eu te garanto que aqui a gente encerra. A cantora vai cantar. E Deus tem algo ainda para derramar aqui. Mas olha aqui para mim, Lucas capítulo 15, verso 8. Jesus vai contar uma história de uma mulher que recebeu um presente do noivo. Houve um noivado em Lucas 15, 8. Essa mulher vai receber um presente do noivo. Sabe que presente é esse? Ela vai receber um colar contendo 10 dracmas. Aquele colar é uma aliança que o noivo faz com a noiva. E o noivo falou assim para a noiva: eu estou te dando um presente. Eu estou te dando um colar. E esse colar tem 10. Cuida, noiva, desse colar, porque eu vou para a casa do meu pai. Mas nós temos uma aliança. Vou para a casa do meu pai, mas nós temos um compromisso. Vou para a casa do meu pai, mas você não está mais na pista. Você tem uma aliança, você tem um colar. Cuida dele, guarda ele, zela por ele, limpa ele, tenha ele como prioridade. Por quê? Porque eu vou voltar da casa do pai. E se você, noiva, não tiver cuidado do meu presente, não vai ter casamento. Se tu perder uma dracma, não tem casamento. Se tu perder a aliança, não tem casamento. Se tu romper o relacionamento, não tem casamento. Então cuida, noiva, do presente que o noivo te deu. Ó, sabe o que representa aquele colar? Aleluia. Jesus falou em Atos 16, Jesus falou em Atos 1, a gente ouviu em Atos 2, ele disse: eu vou para o Pai.
mas eu não vos deixareis órfãos. Vos enviarei o meu Espírito. Jesus olhou para mim, para você que é noivo, e disse assim: ó, eu vou para o Pai, mas eu estou te dando o meu Espírito. Cuida dele, ame nele, ore com ele, jejue com ele, seja cheio com ele. Busca os dons que ele vai te dar, busca os talentos que ele vai te dar. Cresça no Espírito, amadureça no Espírito, se envolve com o Espírito, seja um só você e o Espírito, porque o noivo vai voltar. Aleluia. Se a aliança estiver rompida, não tem casamento. Meu Deus. É por isso que em Lucas 15:8, presbítero Raione, esta mulher está desesperada, procurando a dracma, porque ela sabe que o noivo está chegando. Algumas das coisas que ela faz, não dá tempo de falar todas, mas algumas das coisas que ela faz é acender a candeia, porque não tem como ser cheio de candeia a apagar. Ela precisa acender a candeia. Aí o texto diz, Lucas 15:8, Jesus que conta essa história, que ela foi e acendeu a candeia. E quando a candeia foi acesa, ela enxergou o que precisava ser arrumado, o que precisava ser varrido, o que precisava ser consertado, para ela restaurar a aliança, para receber o noivo. Meu Pai. Posso ser profeta na sua vida? O Espírito Santo quer acender candeias aqui agora. Por gentileza, se não for te incomodar, com a autorização do nosso pastor, se coloque de pé juntamente comigo. Sobe aqui, Maria. Só tem uma maneira de acender a candeia. Diga assim: qual que é, pastor? Eu vou responder, pergunta de novo. Está na Bíblia, Jeremias capítulo 23, versículo 29. E eu amo esse versículo, e quase toda a mensagem eu falo sobre esse versículo, porque a palavra de Deus é como fogo. Aleluia. Então a única coisa que pode te acender é a palavra de Deus. Glória a Deus. A única coisa que acende tua candeia é a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem veio para a vigília e trouxe Bíblia? Levanta ela. Oh, glórias. Segura ela aí. Pastor, eu não trouxe. Ela está no seu celular. Cadê? Olha aí. Você já tem a palavra na tua mão. Você não tem desculpa para ficar apagado. Você não tem desculpa para sair daqui cabisbaixo nem escurecido. Você tem a palavra. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é fiel. Essa palavra ela produz fogo. E essa palavra traz fogo sobre a sua vida. Eita, glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui, porque através dessa palavra Deus está dizendo: eu vou encher crente na minha presença. Eu vou encher crente no meu espírito. Eu vou encher obreiros no meu espírito. Eu vou encher levitas. Eu vou encher pregadores no meu espírito. Porque essa palavra produz milagre. Pastor Danilo, se esta vigília é vigília de explosão de milagre, então os milagres acontecem através da palavra de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que enquanto Jesus pregava, João falou no capítulo 1 que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele pregou a palavra. Em João capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho pelo quê? Pelo poder da palavra. Em João capítulo 3, ele pregou para Nicodemos o que? A palavra. Em João capítulo 4, ele entrou em Samaria e pregou o que para aquela mulher? A palavra. Em João capítulo 5, ele entrou no tanque de Betesda e pregou o que para o paralítico? A palavra. Em João capítulo 6, ele multiplicou pães e peixe e pregou a palavra. Em João capítulo 7, ele pregou a palavra no templo. Em João capítulo 8, ele pregou a palavra para a mulher que foi pega em ato de adultério. Em João capítulo 9, ele pregou para o cego de nascença. Em João capítulo 10, ele pregou
11, ele chamou a Lázaro pela palavra. Em João capítulo 12, a mulher se rendeu pela palavra. Em João 13, ele lavou os pés do discípulo pela palavra. Em João 14, ele pregou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai tem muitas moradas, e é pra lá que nós vamos. Em João 15, ele pregou assim: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Em João 16, ele pregou do Consolador. Em João 17, ele pregou para os discípulos. Em João 18, ele pregou para o centurião que tem na sua orelha cortada, o soldado. Em João 19, ele pregou na cruz e pregou o quê? Pai, está consumado. Mas em João 20, ele ressuscitou. E quando ele apareceu, ele continuou pregando a palavra. Pastor Danilo fez um desafio. Eu quero fazer outro. O desafio é esse, pastor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Chegai-vos a Deus. Então não é para quem quer, é para quem se achega. Não é só para quem tem vontade, é para quem se achega. Enquanto a levita vai louvar, quero orar pela sua vida. Meu Deus. Nesta oração, o Espírito Santo começa a te encher aqui. Mas eu lanço o desafio a você sair do seu altar e dobrar os joelhos aqui na frente. Oh, Deus. A você sair do seu lugar e dobrar os joelhos aqui na frente em posição de rendição. Tu vai ver que a tua vida não é mais a mesma. Não tem só dois. Cadê você? Pode começar a cantar enquanto ela vai louvando. Vem que Deus tem algo para derramar aqui. Urabacana, chore, venegre, bacana. Anameneca, soreba. Usa ele. Abachura, canta. Lucas capítulo 6, versículo 12, missionária. Jesus passou a noite toda em oração e escolheu só 12. Jesus está te chamando, vem. Jesus está te chamando, vem. Cadê você? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Um dia me atraiu, e o meu coração ficou. Jesus está te chamando. Que um dia com glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu. E a voz que sai dela um dia me atraiu. O meu coração ficou lá dentro e descobriu. Que um dia com glória vale mais que mil. Segura aí. Segura um pouquinho. Vou passar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Eu quero todos os jovens da igreja aqui na frente. Começando com vocês, pode vir aqui na frente. Deus que estiver na nave da igreja, pode vir. Todos os jovens aqui na frente. Pode ajoelhar, pode ajoelhar. Depois se dá calça lá, depois não tem problema não, pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Canta na bravas. Pode ocupar aqui esse lugar, pode ocupar a lateral aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Se renda essa presença agora. Se renda essa presença agora. Eu escutei aqui, Jesus, tem batismo com o Espírito Santo aqui ainda hoje. Tem batismo com o Espírito Santo aqui ainda hoje. Só para a gente saber em questão de oração. Você que está aqui na frente que não é batizado, levanta a mão que eu quero ver. Só quem não é batizado, o varão não é batizado, também não é batizado. Quem mais não é batizado com o Espírito Santo, aqui também não são batizados com o Espírito Santo. Você que também não é batizado, crê que Jesus batiza? Crê que Jesus batiza? Crê que Jesus batiza? Então feche seus olhos. Não abra seus olhos por nada.
Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Pode começar. Vai orando: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Vai orando até Deus te batizar. Me batiza com o Espírito Santo. Pode começar a orar. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Esconder, não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça veio ao fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dentro de mim me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia por memória vale mais de mil. É que a sarça veio ao fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dentro de mim me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia por memória vale mais de mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença.
vencer uma batalha, o nome dele é Jeová Jireh. As promessas de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, e das promessas de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que creio, e das promessas de novo, eu creio em ti. De novo. Pelo Espírito. Senhor, fale, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Manifeste para o teu poder, Senhor. Batiza, meu pai jovem, Espírito do batismo, Senhor. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Dois já foi batizado com o Espírito Santo aqui. Será que a igreja pode dar glória? Dois foi batizado com o Espírito Santo de Deus aqui. Dois homens já foi batizado com o Espírito Santo na vigília.